Oi, quinto ano. Boa tarde, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando, tá? Precisa cuidar da saúde mais do que nunca. Vamos lá. Nossa aula de hoje é uma atividade de Xerox sobre gênero textual lenda. No começo da nossa atividade, eu trouxe para vocês um monte de informação sobre características desse tipo de gênero textual, né? Então, a gente tem aqui um texto explicando sobre o que é uma narrativa. Lembrem, um gênero textual lenda são pessoas contando histórias para outras pessoas. A gente vê as pessoas também escrevendo lendas e a gente lê as lendas que são escritas, certo? Então, a gente tem que estar atento porque o gênero textual lenda tem suas características, mas antes disso, ele é um texto narrativo. E o que tem dentro de uma narrativa? O que tem dentro de um texto narrativo? Um texto narrativo tem 5 elementos essenciais, são essenciais, não pode faltar. Quais são? O enredo, tá? O enredo, o que é o enredo? É a história. Que história está contando? Do que está falando, né? E aí, esse enredo, ele tem 4 partes, ele tem uma exposição do assunto, que é falando do que vai ser falado. Quando você vai contando uma história, você faz essa exposição, é uma apresentação, né? É a história de fulano, de ciclano, ou uma família, ou uma pessoa, ou uma personagem, você vai apresentando. Quando foi que aconteceu, né? Geralmente a gente começa a contar a história. Era uma vez uma índia que morava na floresta. Isso é exposição. Em seguida, dentro do enredo do que é a história, tem a complicação, que é como essas coisas vão acontecendo, né? Uma índia, tô inventando, tá, quinto ano? Uma índia que sofreu um acidente. Opa, é um conflito, né? Aconteceu alguma coisa. Depois tem o clímax, que é o momento chave. O que aconteceu a partir dessa complicação, desse conflito, né? É o momento o auge da história. E, por fim, vem o desfecho, né, da história, que é como você conclui a história que você está contando, que você está narrando. Pois bem, esse é o enredo. Dentro desses outros 5 elementos essenciais, tem os personagens, ou as personagens, que personagens é uma palavra feminina. Tem as personagens, tá? São os seres que podem ser animais, humanos, seres sobrenaturais, divindades, objetos, né? Pode ser qualquer... Lembra que a gente, quando a gente estudou os verbos, e a gente fala quem é a pessoa do discurso, né? Quem é a pessoa do discurso, quem é a personagem da história, pode ser qualquer pessoa, coisa, animal, né? Um pano pode ser uma personagem, tá? Uma planta pode ser uma personagem. E alguns personagens têm mais importância do que outros dentro de uma narrativa, dentro de uma história contada. E eles são chamados de protagonistas. E daí depois a gente vem para o espaço, tá vendo? A gente está no terceiro item, no terceiro elemento essencial para uma história narrada. Espaço é aonde acontece a história. No exemplo que eu estava dando lá no enredo, é uma índia que mora na floresta. Então, qual é o espaço? É a floresta, né? Depois tem o tempo. O tempo é em quando aconteceu. A gente pode dizer na história que a Tia Lani estava inventando lá em cima que era uma noite de luar. Opa, o tempo é uma noite de luar. Ou então eu posso dizer durante o verão. O verão é o tempo, que a gente sabe que o verão acontece numa parte do ano e que tem algumas características. Ou então eu posso dizer, há muito tempo atrás, quando a floresta ainda não era habitada. Opa! Eu disse que é quando a floresta ainda não é habitada. Ou posso inventar uma história dizendo que há séculos atrás uma família chegou. Opa, o tempo da minha narrativa é há muitos séculos. Pode ser data também, mas geralmente na lenda, como são histórias fantasiosas, geralmente esse tempo ele não é data.
não é dia, não é mês, não é ano. Esse tempo é uma noite, um dia, né? Geralmente são esse tempo. E o narrador, que é um dos nossos principais conteúdos dessa unidade, que a gente está falando do narrador, personagem, narrador, observador. Do narrador que está em primeira pessoa dentro da história ou o narrador que está em terceira pessoa dentro da história. Esse narrador tem tudo a ver com o discurso direto e o discurso indireto. Lembra, o texto literário é o texto narrado, o texto narrativo, ele é contado por alguém. Ele é contado por alguém. Se ele é contado por alguém, ele tem discurso, ele é composto por discursos, né? E aí a gente pode ter um personagem que conta a própria história, a própria lenda, que é o personagem que faz o discurso direto, a gente vê as falas do personagem no texto, ou é aquele narrador que só observa, ou seja, ele não participou da história. Ele cria um discurso indireto e ele está aparecendo no nosso texto, na nossa história, na nossa narrativa, na terceira pessoa, ok? Aí aqui a gente já falou bastante sobre o discurso direto e indireto, mas já tem esse quadro que está destacado no texto, mas vocês podem fazer ele mais destacado, porque o de vocês deve estar cinza, né? Então vocês podem destacar mais, ok? Aqui a gente tem exemplos, né? Exemplos de narrador. Quem é o narrador de primeira pessoa e quem é o narrador de terceira pessoa? Aonde aparece discurso direto e aonde aparece discurso indireto, tá? Então, aqui nessa parte mais escura do meu texto, tá falando que todo o primeiro parágrafo aqui dessa notícia, aqui, todo o primeiro parágrafo tá estruturado pelo discurso indireto, ou seja, a gente não vê fala de personagens, né? Já aqui nesse segundo parágrafo, a gente vê que tá entre aspas. Opa! Entre aspas quer dizer alguma coisa, ou seja, a fala de alguém que está apresentando a sua própria fala, né, na notícia, tá? E aí, a gente tem mais informações sobre discurso direto, discurso indireto, que tá falando das aspas ou do travessão, lembra? São os dois sinais principais para a gente destacar no nosso texto quando é discurso direto, quando é discurso indireto. A gente tem aqui o uso do travessão e aqui em cima nesse exemplo o uso da aspas, tá? E aí a tia Alane vem aqui para essa página aqui, a página 3 da atividade, que tá contextualizando para vocês o que é uma lenda. O que é uma lenda? Lenda é um gênero textual literário narrativo. Por quê? Porque ele contém todos aqueles 5 elementos que está lá no início da nossa atividade. No entanto, ele apresenta versões fantasiosas de acontecimentos e histórias de determinada cultura ou grupo. Então, a gente tem, por exemplo, no nosso livro, a explicação de como surgiu a noite. Isso é uma lenda, porque é uma versão fantasiosa, né? Alguns povos criaram essa história para explicar para as crianças e para os mais novos como surgiu a noite. E a gente tem outras várias lendas, né? Como surgiu as estrelas no céu, deixa eu ver mais o que, como as plantas crescem, né? A gente tem essa lenda também, como as plantas crescem. Então, são várias histórias com fantasia, são personagens fictícios, são histórias inventadas. Por quê? Qual é o objetivo? O objetivo, é transmitir tradições para os mais novos, né? Então, se os indígenas têm a cultura de cultivar os alimentos e para cultivar os alimentos você precisa arar a terra, plantar, aguardar crescer para depois colher, os mais velhos inventavam histórias para explicar todo esse processo para os mais novos, né? Então, o objetivo das lendas é transmitir a cultura através de textos orais. É tradicionalmente oral. Lembra que eu já expliquei o que significa oral? Oral vem da boca. Boca a gente fala, né? Então, as lendas são tradicionalmente orais. Porém,
nós temos tantas lendas, nossa cultura brasileira é tão rico em lendas que existem hoje milhares de livros com textos narrativos contando sobre as lendas. Ok, quinto ano? Pois bem, a gente vai para a atividade, tá? Você quiser pausar o seu vídeo para ler as atividades, mas a tia Alane vai direto para a gente fazer um videozinho mais rápido, tá? Atividade 1. Entre os gêneros listados a seguir, quais narram uma história com personagens envolvidos em ações situadas no tempo e espaço? Ou seja, quais desses gêneros, são mais de um, tá? Quais desses gêneros é uma história narrativa? Lembra lá dos 5 elementos que uma história narrativa tem que ter. Então, um conto, ele tem uma história contada com personagens, tempo, espaço, no narrador. Então, vocês vão marcar. Fábula, cartaz, parlenda, adivinha, trava-língua, anúncio do classificado e histórias em quadrinhos. Então, vocês já conhecem esses gêneros textuais porque nós já estudamos eles. Pensem em quais gêneros desse tem uma narrativa envolvendo aqueles elementos, aqueles 5 elementos que a gente já leu lá em cima. Aqui tem um pedacinho de uma lenda, isso é uma lenda, tá? Contando a história de Dona Cotinha. Vocês vão ler esse trecho e marcar a resposta correta. Os fatos narrados neste texto são reais, pois podem realmente ter acontecido? São fantasiosos, pois o diálogo entre Dona Cotinha e os gatos é impossível no mundo real? São fantasiosos, mas poderiam ter acontecido? Ou são reais, pois Joca e Tom não agem como gente? Então, vocês leiam, só tem uma resposta correta, tá? Vou pausar para a gente ir para a próxima. A questão 3 é para a gente tratar da palavra mas e mais. Lembra que mas quer dizer porém, contudo, no entanto, e mais usando a palavra no sentido de somatória, de soma, de adição, ok? Então, assinale a alternativa em que a palavra mas foi usada incorretamente, ou seja, na frase era para ter sido usado mais, porém foi usado o mas. Qual delas aqui o mas está errado, ok? A questão 4 é para a gente ler a frase. O Natal está chegando, mas as lojas estão vazias. Com relação ao entendimento dessa frase, marque verdadeiro ou falso. Vocês vão ler também com relação a mas e mais. Eu vou ler as alternativas para a gente tentar responder juntos. Se o Natal está chegando, seria normal que as lojas estivessem lotadas. É verdadeiro ou falso? É perfeitamente normal que as lojas fiquem vazias na véspera do Natal. Portanto, a frase não faz sentido. É verdadeiro ou falso? Como no Natal as pessoas costumam presentear, as lojas deveriam estar movimentadas. A informação de que as lojas estão vazias se opõe a que o Natal está chegando, né? Não tem nada a ver, a loja está vazia e o Natal chegando. E, por último, né, a palavra mas introduz uma informação inesperada, contrária ao que se esperava, ok? Aqui na questão 5, deixa eu pausar para a gente ir lá para a questão 5 arrumadinha. Pessoal, a atividade 5 é uma leitura e interpretação de texto, tá? A gente vai ler um texto narrativo, para a gente entender todas as funções que tem aqueles elementos que a gente estudou lá no início da atividade, tá? Então, vocês vão ler a história que tem o título O Maior Azar do Mundo, ok? Em seguida da leitura, vocês pausem o vídeo, leiam com toda a atenção. Tem o glossário. O que é o glossário? É o nosso vocabulário que a gente sempre faz quando a gente tem aquelas palavras que a gente não conhece, e aí a gente traz o vocabulário para esclarecer algumas dúvidas. E aqui já temos na letra A primeira questão sobre interpretação de texto. O que se espera de um personagem chamado Fortunato Venturoso? O que vocês acham? Na opinião de vocês, lembra que essas questões são de interpretação de texto também, tá? Então, o que se espera de um personagem chamado Fortunato Venturoso? Que ele seja um homem muito azarado? Que seja muito bom? Muito mal? Ou muito sortudo?
né? Vocês vão marcar a letra A, B, C ou D. Na letra B, a narração, aqui faltou um N, viu, quinto ano? Não sei se a tia Fernanda consertou para mim, mas tá faltando um N aqui. A narração tá em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Lembra? Primeira pessoa é o próprio personagem contando a história. Em terceira pessoa é um narrador contando a história de Fortunato Venturoso, ok? Na letra C, vocês vão marcar as alternativas corretas. Lá na primeira estrofe do texto, o narrador, ele faz o quê? Ele dirige-se ao ouvinte ou ao leitor? Ele fala com a gente que está lendo o texto? B, apresenta a história que será contada? C, exige atenção e respeito? D, pragueja contra quem não acredite na história? E E, confessa que ele mesmo nunca teve sorte na vida. Então, são questões de interpretação de texto, tá? Nossa atividade vai acabar aqui. E daqui a pouquinho a gente se encontra na nossa live, hein? Quinto ano. Vamos lá, força. Estamos começando uma semana com toda a energia possível. Se cuidem e beijos. Até daqui a pouco.